Vamos às notícias políticas desta quarta-feira. Arimatea Souza, mais uma mudança na questão do regramento aí dos estacionamentos na Paraíba. Boa noite. Boa noite, Cheta, Mônica, boa noite, telespectador. Isso é uma das polêmicas paroquiais, digamos assim, desse ano aqui na Paraíba, em termos de judiciário e também, por que não dizer, da área política. Só fazendo um pequeno histórico, houve a aprovação no primeiro semestre desse ano de um projeto na Assembleia Legislativa que acabava com a cobrança de taxa pelo estacionamento, tanto em órgãos públicos como em órgãos privados. E o foco fundamental, ficou evidente, eram os shoppings existentes, principalmente em Campina Grande e João Pessoa. A partir dessa legislação, houve uma contestação judicial a ela. Num primeiro momento, houve a suspensão dos seus efeitos em João Pessoa, depois os efeitos foram expandidos para todo o Estado. E agora há um novo projeto, dessa vez do deputado Wilson Filho, do PTB, que estabelece uma carência de 20 minutos, ou seja, quem eventualmente for ao shopping, por exemplo, pagar uma conta, fazer alguma movimentação num terminal eletrônico de banco, dos 20 minutos iniciais não haverá qualquer pagamento. A partir do 21º minuto, aí sim será aplicada a tarifa que é cobrada por cada estabelecimento, no caso dos estabelecimentos privados. Me parece uma solução razoável, se bem que em alguns casos na Paraíba salta à vista que os valores cobrados estão salgados para esse tipo de prestação de serviço. Ari, outro impasse na Assembleia Legislativa diz respeito aí ao pedido de licença da deputada Paula Francinetti, não é isso? É um impasse até inesperado. Nós divulgamos aqui há poucos dias que a deputada havia solicitado licença de 123 dias, uma licença não remunerada, mas que era para tratamento médico. Ela optou por se afastar de atividades parlamentares, alegando que estava com problemas de saúde, mas abriu mão da remuneração, uma licença, portanto, sem vencimento, por pouco mais de 4 meses. Estranhamente, esse pedido de licença da deputada foi negado pela Assembleia, pelo Departamento Médico da Assembleia. Ela havia encaminhado um laudo médico e isso foi negado. A deputada encaminhou essa semana mais 2 laudos médicos para apreciação desse setor específico da Assembleia e está aguardando o desfecho disso. A outra parte da história é a seguinte: havia um encadeamento nesse pedido de licença da deputada doutora Paula, inclusive é médica perita do INSS. Com o seu afastamento, o deputado Tovar Corrêa Lima, divulgamos isso aqui no Itararé Notícias, estava sendo sondado para assumir uma secretaria na Prefeitura de Campina Grande. Com esses afastamentos, haveria chance para o suplente da vez, que é Cláudio Regis, ex-prefeito da cidade de Remígio, que é do Partido Progressista, o mesmo partido da doutora Paula. Como esse nó vai ser desatado, vamos aguardar os próximos capítulos, até porque hoje a Assembleia funcionou de forma itinerante na cidade de Patos. Aliás, para mim essa história de licença na Assembleia sempre foi uma história nebulosa. Para mim... Temos muitos suplentes no exercício do mandato, né? Sempre. A bem da verdade, só para um registro do sentido contrário, é que ontem o deputado Branco Mendes, do Podemos, reassumiu a cadeira na Assembleia e isso implicou na volta à condição de suplente de Trócoli Júnior, ex-deputado, ambos do partido Podemos, o antigo PTN. Olha, a entrega das residências do Complexo Habitacional Aloysio Campos foi adiada mais uma vez. A Prefeitura informou hoje que as 4.100 casas e apartamentos
não serão entregues mais na próxima sexta-feira, como havia sido agendada. Ficou para o dia 11 de novembro, lembrando que a entrega já foi remarcada do dia 11 de outubro, aniversário de Campina Grande, para o dia 25 e agora para 11 de novembro. A nova data foi acordada entre o prefeito Romero Rodrigues, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Banco do Brasil. De acordo com a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, os contratos de mais de 1.000 proprietários ainda faltam ser enviados pelo banco, o que gera atraso na entrega. Gerou esse atraso, mas é um adiamento que só aumenta a expectativa das pessoas, né, de quem está aguardando um imóvel aí, né? Pois é, a ansiedade potencializada, né? Pois é. E alguma novidade em nível... 2 destaques nacionais. O Senado concluiu hoje a votação da reforma da Previdência. Ontem divulgamos aqui que havia sido concluída a votação do chamado texto base e hoje foram votados os destaques. Eu dizia na edição de ontem do Itararé Notícias que no estágio em que estava a votação, nada poderia ser acrescentado, mas ainda havia espaço do ponto de vista regimental para a supressão de algum item, algum trecho da reforma. E foi isso que aconteceu hoje. Foi retirado o trecho que proibia a aposentadoria especial para quem trabalha em situação de periculosidade. Essa situação específica vai ser objeto de uma legislação adicional. E, passando a régua do jeito que sai a reforma da Previdência, a economia prevista para a próxima década, para os próximos 10 anos, é da ordem de 800 bilhões de reais. E é bom lembrar que vamos ter um ato meramente protocolar, mas deve ser solene aí, de promulgação da reforma, e é a partir daí que começa a sua vigência. E está em curso no Supremo Tribunal Federal, foi mais um dia hoje, da votação sobre aquela famosa discussão acerca de em qual momento um condenado, um réu, deve começar a cumprir sua pena, se a partir da confirmação por parte de um tribunal ou quando esgotados todos os recursos possíveis na legislação brasileira. Hoje tivemos o voto de 4 ministros do Supremo. O ministro relator Marco Aurélio de Mello votou pela o esgotamento de todos os recursos, ou seja, o réu só deve começar a cumprir a pena quando todas as etapas recursais forem vencidas. E os outros 3 ministros que votaram em sentido contrário, ou seja, para continuar como se encontra a situação atual, ou seja, a execução imediata da pena a partir da confirmação de um órgão colegiado, de um tribunal. Foram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. 2 curiosidades nesse julgamento de hoje. Primeira delas, num trabalho mostrado pelo ministro Barroso, dos 34 ministros que passaram pelo Supremo Tribunal Federal desde a promulgação da Constituição, ou seja, 1988, 9 defenderam que haja a execução da pena somente depois de esgotados todos os recursos. Os demais 25 concordam com a execução imediata da pena a partir da confirmação de um órgão colegiado. E numa intervenção, o ministro Dias Toffoli disse que aqueles recursos meramente de postergação, sim, que eu comentei aqui ontem no Itararé Notícias, somente no Supremo e somente no Superior Tribunal de Justiça, em cada um desses tribunais, esses recursos protelatórios são possíveis de serem contados às dezenas. A verdade é a seguinte, Ari, que para um leigo como eu, assim, a impressão que fica é que sendo aprovado aí o encaminhamento do relator, né? Que precisaria esgotar todas as instâncias, né? Todos os recursos. Se for assim, quem puder pagar um advogado nesse país dificilmente vai ser preso. Exatamente. Essa é a verdade, né? Um advogado que conhecer as brechas da postergação vai perder de vista o processo, caminhando para a prescrição, né? Exatamente. Boa noite, Ari. Muito boa noite.